Reviravolta no Flamengo, vaza a escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense, Boto já está com seus dias contados, tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Fluminense e Flamengo decidem o Campeonato Carioca no domingo, jogão ao vivo às 6 da tarde aqui na Globo. Bora chamar então a Duda Dal Ponte para falar dessa decisão. E tu, pelo que eu tô sabendo, tá muito bem acompanhada aí, né, Duda? Boa tarde. Oi, Kelly. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? Mas tô sim muito bem acompanhada e vou estar mais acompanhada ainda daqui a pouquinho, porque Samuel Xavier e também Jorginho estarão aqui para conversar com a imprensa e para ver de perto essa beldade aqui, ó. A taça do Campeonato Carioca de 2026, nomeada esse ano de Washington Rodrigues, em homenagem ao Apolinho, jornalista histórico que morreu em 2024, né? E que dizia uma frase que vale muito para domingo. Vai ser briga de cachorro grande, porque o Flamengo busca o 40º título do Campeonato Carioca, o Fluminense quer o 34º. Desde 2020, Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em 5 finais de estadual. O Flamengo venceu 3, o Fluminense 2. Além disso, nesse período, o Flamengo também venceu a final de 2024 contra o Nova Iguaçu. E esse ano é jogo único, então tudo vai ser decidido no Maracanã no domingo, Kelly. Pô, tá linda essa taça, hein, Duda? Mas bora falar dos times? O Zubeldia ainda não perdeu pro Flamengo, né? É isso, o Zubeldia tá indo bem demais no comando do Fluminense quando o adversário é o Flamengo. No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele venceu o rival e esse ano na Taça Guanabara venceu o Flamengo de novo, tá? Luiz Zubeldia tem 14 jogos esse ano com o Fluminense, né? Se a gente pensar aí do elenco profissional, são 11 jogos que ele tá no comando do Fluminense e ele tá indo muito bem, só perdeu no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, mas no Campeonato Carioca tá invicto, venceu a Taça Guanabara, passou por Bangu nas quartas de final e depois eliminou o Vasco na semifinal. Ele tem uma ótima notícia para esse jogo de domingo, o Nonato, ele tá de volta, tá recuperado de um problema muscular na coxa e deve aí então ir pro jogo, a gente ainda não sabe se no time titular. Agora, os reforços do Fluminense, esses aí não estão inscritos no Campeonato Carioca. O centroavante Rodrigo Castilho, também o zagueiro Julio Milan, e aí também o Alisson, volante que chegou ontem, mas ainda não foi anunciado pelo Fluminense, Kelly. Muito bem, eu quero saber se no Flamengo tá tudo certo pro Jardim comandar a equipe nessa final. Tá sim, Kelly. Leonardo Jardim foi regularizado ontem e vai estar à beira do gramado no domingo com o Flamengo. Ele já treinou o time 3 vezes, está preparado depois de uma semana super turbulenta com a demissão do técnico Felipe Luiz e ele vai ter reforços importantes para esse jogo de domingo, porque Arrascaeta, Jorginho, Pulgar e Léo Pereira foram preservados contra o Madureira na semifinal, mas agora estão de volta. O Bruno Henrique, esse continua no departamento médico por conta de uma pubalgia, ele não deve ir para o jogo, assim como o Saúl, que ainda se recupera daquela cirurgia no tornozelo esquerdo. Vazou na internet uma imagem da prancheta de Leonardo Jardim. E se essa prancheta, esse teste que ele fez no treino se concretizar, teremos mudanças no Flamengo. O ataque vai ter Lino na esquerda, na direita Luiz Araújo ou Plata e lá na frente o Pedro no time titular. E o meio de campo foi o que mais causou surpresa, Everton Araújo, Jorginho e Paquetá sem Arrascaeta. Leonardo Jardim foi apresentado ontem. Vamos ver como foi? Assumir a cadeira de um treinador campeão de praticamente tudo, demitido após uma vitória de 8-0, não é simples. Requer boa vontade para tirar tantas dúvidas. Se ficar aqui o dia todo, está tudo certo. Difícil é ganhar jogos, isto aqui é... Leonardo Jardim não é um treinador de deixar assuntos difíceis para depois. Mesmo numa semana turbulenta, ele já conversou com o Felipe Luiz. Falei com o Felipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Do elenco herdado, ele espera profissionalismo. Eu acredito que eles vão correr por mim e vão dar o máximo se eu conseguir ter uma boa aproximação deles e conseguir incutir uma ideia. Até porque o talento desses jogadores é indiscutível. Temos qualidade técnica e eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipe. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente
para organizar um jogo da importância que o Flamengo-Fluminense na final do Campeonato do Rio. Inicialmente, esse português de 51 anos, nascido na Venezuela, não vai impor o próprio estilo de jogo ao grupo. Com o tempo, o Leonardo Jardim quer um time um pouco menos dependente da posse de bola. Se nós somos uma equipa só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo. Vitória por 2-1 no Mineirão e empate em 0-0 no Maracanã. Pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, que este grupo tem um certo ADN. Temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. O Flamengo é o 13º clube da carreira do Leonardo Jardim como treinador. Curiosamente, em apenas 2 deles, o Mônaco e o pequeno Camacha de Portugal, ele cumpriu um contrato até o fim. Em muitos casos, o próprio técnico pediu demissão. Por aqui, o vínculo vai até o fim de 2027. É verdade que deixei alguns trabalhos por decisão pessoal, porque eu sou aquele trabalhador, quando eu não acredito, não faço a vez, não é? Não estou lá só para receber o salário. E nesses que eu sei, não recebi nenhum tostão, não é? Fui todos, só me pagaram todo dia que eu trabalhei. 37 minutos após a apresentação, a primeira entrevista coletiva do novo treinador chegava ao fim. Não quero mais, ninguém quer falar. Eu quero. Pelo jeito, com o Flamengo, ele não vai ter pressa. Ô Bruno, agora falando sobre a situação de José Botto, especificamente da direção de futebol do Flamengo, é um grande ponto de interrogação. O futuro não está muito definido. Algo que está definido nesse momento é que BAP não quer mais contar com José Botto na cadeira de diretor de futebol. E, obviamente, a gente sabe como funciona, assim como foi a situação do Felipe Luiz. Não vai vir a público antes dizer que não quer, não vai vir a público dizer que está procurando ninguém, mas a informação que a gente trouxe ontem até na ESPN, depois no site, agora aqui no Fala Ponte, nas nossas redes sociais, é que o BAP está no mercado atrás de gente para comandar o futebol do Flamengo. Num primeiro momento, o BAP queria alguém ali para ter um perfil de um pouco mais de acesso ao vestiário, alguém que pudesse fazer um papel ali de supervisor, de coordenador, que pudesse ter uma interlocução com o elenco, algo que ficou detectado pela presidência que o José Botto não tem. Botto não tem exatamente um trânsito direto, um trânsito fluido, um trânsito ali de dia a dia, de conversar a todo momento com o elenco, é uma reclamação até do elenco. E no segundo momento, uma busca por um diretor, sim, para substituir o BAP. O BAP substituir o José Botto. E é algo que na cabeça do BAP, inclusive, caminhava paralelamente com a decisão de trocar o comando do time. O BAP já tinha há alguns dias a ideia de trocar o comando do time e trocar o comando do departamento. Mas por que trocou logo o comando do time? Porque já tinha um nome engatilhado e muito bem acertado, que era do Leonardo Jardim. Por que ainda não trocou o José Botto, diretor de futebol? Porque ainda não tem esse nome engatilhado. O BAP não quer deixar meio que um hiato de comando. Mas aí as coisas mudam de hora a hora, de um dia para o outro também. Hoje, Bruno, existe a possibilidade, só para avançar até um pouco na informação, de talvez você não ter mais o Botto ali no comando do futebol, alguém que venha de baixo ali, seja o supervisor, o gerente, o Gabriel Skinner, acumular um pouco essa pasta até a chegada de um novo diretor e que você ganhe tempo para uma negociação que talvez não seja tão simples. E por que não seja tão simples? Quando a gente traz a informação que o BAP já está no mercado atrás de gente para comandar o futebol, é porque ele já sondou, ele já conversou, ele já fez propostas, ele já foi atrás de alguns nomes, ouviu recusas, ouviu que o papo pode estar num estágio embrionário, ouviu que a coisa não anda tão rápido, então agora é um cálculo ali de timing. Fica com o Botto até ter um novo tempo. É bacana, agora que todo mundo já sabe que é essa busca, seguir com o Botto por ali nesse processo de fritura, dispensa o Botto, espera até o time certo de conseguir fechar um novo nome. Então esse é o ponto de interrogação que eu falei. A decisão hoje do comando do Flamengo, da presidência, do BAP, é uma mudança no departamento de futebol, seja para trazer um diretor, seja para trazer um diretor com um supervisor que tem um pouco mais de acesso ao vestiário, ou um diretor que tem esse acesso direto ao vestiário, e até que a gente traz a informação ontem que um dos nomes sugeridos internamente no Flamengo ao BAP foi o do Edu Gaspar, que está de saída do grupo lá que comanda Nottingham Forest, Rio Ave, Olympiacos, mais especificamente ele na função recente de diretor do Nottingham Forest. Então, até pra gente depois de avançar nessa questão dos nomes, o Botto ele já tá trabalhando, então, nessa situação, sabendo, hein, Bruno? Já tá assim, né? Imagina a situação dele, sobre assim. aviso, assim? É, no pior, né? Não é nem um sobreaviso, porque não o avisaram, né? Mas ele fica trabalhando e ouvindo essa especulação toda, né, Bruno?
O Boto tem total conhecimento dessa pressão, enfim, dessa insatisfação que existe, mas agora, sobretudo, por conta dessa saída do Felipe Luiz, que muita gente colocou na conta do BAP, depois muita gente agora já coloca na conta do Boto. Seguramente ali não é interessante para o Boto esse clima de insatisfação. Olhando pelo lado do Boto, o Pedro Ivo trouxe na perfeição aquilo que o Flamengo tem projetado e feito em simultâneo enquanto o Boto continua trabalhando, e foi o Boto responsável por contratar o Leonardo Jardim. O que eu tenho do lado do Boto é que, para já, se depender dele, há a possibilidade sim de demissão e há a possibilidade, por enquanto mais remota, de pedido de demissão. Mas esse eventual pedido de demissão, mesmo sabendo que a situação não é fácil, só aconteceria daqui a algumas semanas. Eu ficaria muito surpreso depois daquilo que eu ouvi, que eu recebi nos últimos dias, ou pelo menos nas últimas horas, o Boto pedir demissão hoje, amanhã ou depois de amanhã, porque jogaria muito contra o início de trabalho do Leonardo Jardim. Nem seria tanto uma questão envolvendo exclusivamente o Boto, seria uma questão mesmo de, pera lá, o Boto traz o Leonardo Jardim e 2 dias depois, 3 dias depois é o Boto a pedir demissão. Então esse cenário só vai ser concretamente mais estudado pelo Boto daqui a um tempo. 2, 3, 4 semanas, daqui a um mês. Mas nunca desconsiderando que isso pode acontecer. Porque basta juntar ali 1 com 1 para totalizar 2. Se o Boto tem conhecimento, que o BAP já procura outros nomes, que o BAP está insatisfeito, que a pressão é grande, o Boto pode muito bem tomar a decisão de sair antes, até por uma questão mesmo de perfil e por que não de ego. Uma coisa é ser demitido, outra coisa é pedir demissão, tentar sair o máximo por cima, até por conta do mercado. Então tem um lado do Flamengo que o Pedro Ivo explicou na perfeição, eu trago agora mais o olhar do Boto. Ele sabe da pressão, mas continua trabalhando, mas uma eventual demissão é muito pouco provável agora, na cabeça dele, num pedido de demissão. Um eventual pedido de demissão só daqui a algum tempo, especialmente para dar tranquilidade para o Leonardo Jardim começar o seu trabalho. Porque foi ele quem negociou com o Jardim, não foi? Foi. Ele diretamente com o Bruno Carvalho, com o Lucas Ajuda, com os agentes do Leonardo Jardim. Diferentemente do que o Flamengo fala institucionalmente e oficialmente, a negociação que já acontecia antes mesmo até da demissão do Felipe Luiz. Não por acaso o BAP toma a decisão de demitir o Felipe Luiz, porque já tinha um treinador para horas seguintes, como acabou acontecendo. O Jardim desembarca no Brasil no dia seguinte. Você já trazendo aqui a informação durante a manhã, o Pedro Torre também, o Vini, de que havia esse acerto com o Leonardo Jardim. Então, não necessariamente, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? O Renan tá aqui, o Bruno, o Felipe, você também, Vicari. Não é porque estão dizendo que não acontece, que o técnico ainda está lá, que não está tendo uma negociação paralela, e assim como aconteceu no caso do Felipe Luiz, está acontecendo no caso do Boto. A diferença de cenário é que no caso do Felipe Luiz, antes da segunda-feira, do jogo contra o Madureira, não havia esse noticiário tão quente de que tinha uma negociação do Flamengo com um treinador. Como a gente traz desde ontem, que tem uma negociação do Flamengo. Tem o BAP no mercado, ouvindo sugestões internas, tem o BAP no mercado conversando com possíveis postulantes ali ao cargo do Zé Boto. Tem o BAP entendendo o que ele pode fazer para mudar o organograma, o comando do futebol, para tentar estancar uma sangria que existe hoje no Ninho do Urubu. Então é isso, o que o Bruno traz é perfeito. O Boto sabe o que está acontecendo. O Boto não chegou na bola ontem, o Boto não começou no futebol ontem, ele sabe o que está acontecendo, até porque quando ele entra no CT no Ninho do Urubu, vamos combinar, ele sabe qual é o ambiente que está instalado. Ele sabe que se fizeram isso com o Felipe, podem fazer com ele. Mas é claro, e outra coisa... situação ruim também, né? Claro que você se submete a fazer também, é importante frisar. O que você faz diante desse cenário, que é um cenário de ele sabia da demissão, ele não falou nada, ele manda o Felipe para a coletiva, na volta ele demite. Você tem que saber o que podem fazer com você também, mas eu acho que quem milita na bola, quem trabalha na bola, tem pouca celeuma com isso. Sabe como a banda toca, sabe como é o giro do motor ali nessa engrenagem, muitas vezes até, delicada. Bom, Arnaldo, é nesse clima aí que o Flamengo entra em campo para encarar o Fluminense. É favorito? Não acho. Eu acho que essa confusão toda dilui o favoritismo do Flamengo, que tem mais time que o Fluminense. E já partida única, um clássico, quem o Fluminense normalmente complica o Flamengo. Então isso tudo já acho que tiraria favoritismo de um ou outro. Mas a minha, não digo uma surpresa, mas a minha grande dúvida agora é que, pela apresentação do Leonardo Jardim, o Boto participou efetivamente da contratação do Leonardo Jardim.
velhos conhecidos, lá aquela coisa, os dois na mesa, vão falando. Então, assim, o Boto, na verdade, foi um dos primeiros anunciados na nova equipe do BAP como o executivo de futebol europeu que tem não sei o que. Então, tipo assim, ele continua sendo o homem forte do futebol do Flamengo, inclusive na sucessão do Felipe Luiz. Tá aí o Leonardo Jardim já dando seus primeiros treinos. A nossa grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará. Porque o Boto também teve o áudio, entre aspas, vazado, como disse o Mauro, e a comunicação do Boto aos atletas também estrategicamente vazada, em que ele cobra os atletas publicamente, fala em irresponsabilidade de alguns deles, que eles não souberam lidar com a liderança leve do Felipe Luiz e tudo mais. Então, os atletas do Flamengo ficaram expostos, mais até que o presidente do clube, eu acho, nessa confusão toda. Então, eu acho que a minha grande dúvida é como o ambiente do vestiário do Flamengo estará a partir desse novo comando do Leonardo Jardim, com o Boto falando para cá e para cá, a torto e à direita, né? E isso influencia no campo, Tironi, não tem como. Primeiro, é uma final, é um jogo único. Qual o critério que o Leonardo Jardim vai utilizar para definir os 11 titulares? Todo mundo quer jogar uma final, né? E ele vai ter que escolher alguns. O Felipe estava revezando e muitas vezes foi muito criticado por revezar. O time que ele escalou contra o Lanús talvez tenha derrubado o Felipe Luiz, né? Então essa é a primeira dúvida. Qual time que ele vai escalar e qual a mobilização dos atletas expostos e pressionados pela torcida depois de tudo que aconteceu? E do outro lado tem um time tranquilo, né? Que tem um bom momento. O técnico já está... O técnico é um técnico de bons ambientes, isso ficou claro no São Paulo. Mesmo depois da saída dele, ele continua, o Zubeldia sendo muito querido, acabou de convencer o Alisson a voltar a trabalhar com ele, né? Então, o Fluminense, acho que em termos de ambiente, tranquilidade, tá muito mais preparado do que o Flamengo. Mas, vamos combinar, a quantidade de bons jogadores que o Flamengo tem, ela equilibra as coisas, né, para uma final. E eu também assistiria a essa final por todos esses ingredientes, né? E acho que não dá para a gente saber o desfecho, mas as coisas que têm acontecido no Flamengo de forma surpreendente nesse início de ano diminuem um pouco o poderio do time, né? O time poderia estar jogando, rendendo mais, se as coisas extra-campo estivessem funcionando melhor. Vamos ver sob nova direção. Eu gosto do Leonardo Jardim, acho que é um bom treinador. Acho que ele tem... depois a gente pode discutir como ele também se comportou no Cruzeiro, as primeiras palavras, aquela história de que ele só dirigiria o Cruzeiro no Brasil, tudo mais, tudo isso tá em debate também, mas eu acho ele um bom técnico. E um técnico mais experiente que o Felipe. Já passou por diversas crises e tudo mais, mas me chamou a atenção uma coisa que ele disse na primeira coletiva. Eu trabalhei em outros lugares e fiquei mais tempo em alguns clubes, como no Mônaco, o Mônaco do Mbappé, o famoso, mas que lá não existia exatamente uma pressão por vitórias a qualquer custo, né? O Mônaco tinha pretensões de classificar para ligas europeias, eventualmente atrapalhar o Paris Saint-Germain na disputa do Campeonato Francês. E ele falou, eu sei que eu estou num lugar que ou eu ganho toda hora ou minha passagem por aqui vai ser breve. Ele sabe onde ele está, né? Fincando o pé. E o Flamengo, historicamente, é assim. Ele me parece preparado para esse desafio, né? Não é fácil ser técnico do Flamengo, sabemos. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte, vaza a escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca no domingo. Tudo isso foi pelo fato de uma foto do Leonardo Jardim ter mostrado a prancheta. O pessoal fez um zoom ali, conseguiu identificar alguns jogadores, como Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e outros jogadores que podem ser que sejam titulares na final do Campeonato Carioca. E a galera começou a repercutir essa foto e tá todo mundo sabendo já se
que esse é o possível Flamengo que vai enfrentar o Fluminense. Claro que tem algumas peças que não conseguiram identificar certo, mas mesmo assim, muita chance desse time ser o time titular para enfrentar o Fluminense. Outra situação também é o José Botto. O José Botto está com seus dias contados no Flamengo, porque ele não ficará por muito mais tempo. BAP já decidiu que não contará mais com o dirigente, já está procurando outros nomes como Edu Gaspar, Leonardo, entre outros. Então, o BAP já não quer mais contar com o Botto, porque aconteceu algumas coisas que ele não gostou e determinou que esse dirigente não ficará mais no Flamengo. Foi muita conversa, desconversa que aconteceram e que o presidente achou melhor pegar uma pessoa mais confiável, de mais confiança, e está buscando na Europa esse nome. Nomes como Leonardo e Edu Gaspar já foram citados. Edu Gaspar foi procurado, já foi noticiado pelo Paparazzo Rubro-Negro nessa manhã que Edu Gaspar já foi procurado e que é um nome muito forte para assumir o Flamengo nos próximos dias. Vai depender muito se ele quer aceitar esse projeto do Flamengo, né? O Botto está com seus dias contados, já não é unanimidade nenhuma, tanto da diretoria quanto dos jogadores. Os jogadores não gostam do dirigente, pois acharam que meio que foi uma pessoa falsa com o Felipe Luiz, pois falou que não teve nada a ver com a demissão e veio a público em uma entrevista dizendo que sim, foi ele que decidiu a demissão do Felipe Luiz, que o BAP só assinou. Então tá vivendo um processo de fritura nesse momento, vivendo um processo de fritura que daqui uns dias provavelmente será mandado embora. Eu acredito que não passe desse jogo final do Campeonato Carioca, acredito que semana que vem já esteja um novo diretor técnico do Flamengo. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa notícia. Será que deveriam mandar o Botto embora e contratar um outro dirigente ou vocês manteriam ele no cargo? Deixe nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!